Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais poderosas que existem. É uma jornada que começa com uma promessa solene feita num deserto há muito tempo e que ecoa de um jeito surpreendente milhares de anos depois. Então, se prepara para descobrir como esses dois momentos, que parecem tão distantes, na verdade, estão super conectados. Sabe, existem histórias que simplesmente não envelhecem. Elas atravessam séculos, se reinventam e, de repente, nos fazem enxergar conexões que estavam escondidas entre o passado e o futuro. A história que a gente vai desvendar hoje é exatamente assim. E a pergunta que vai guiar a gente nessa exploração é justamente essa. Como é que eventos, figuras, que estão separados por milênios, podem estar tão entrelaçados? A chave para desvendar esse mistério todo está numa única palavra: aliança. Para a gente conseguir entender o eco lá na frente, a gente precisa primeiro entender de onde veio o som original. Nossa história começa lá atrás, no pé de uma montanha, no meio do deserto. Foi ali que um pacto foi selado, um pacto que moldou o destino de todo um povo. Mas afinal, o que é essa tal de aliança? Olha, não é um contrato qualquer não. É um pacto sagrado, quase como um tratado que define um relacionamento. É bom pensar em Deuteronômio, por exemplo, como o documento que renova essa aliança, sabe? Ele estabelece as promessas e também as responsabilidades dos dois lados. E aqui é o ponto de partida de tudo. A aliança começa com uma declaração de quem Deus é e o que ele fez. Eu te tirei do Egito. Uma afirmação de liberdade. E logo em seguida vem o mandamento mais fundamental de todos. Não é uma sugestão, é a base de todo relacionamento. Fidelidade absoluta. Os 10 mandamentos eram tipo o coração dessa aliança. E eles eram muito mais do que só um conjunto de regras. Eram a base moral que definia tudo, desde a fé e a adoração até o comportamento do dia a dia. E o mais importante, essa aliança não era só para aquela galera do deserto, não. Era para todas as gerações que ainda viriam. Ok, aliança firmada. Mas e na prática? Como é que isso se manifestava na vida real, no cotidiano? A resposta está num sistema bem complexo de leis e rituais que guiavam a vida do povo. Esse slide já dá uma ideia da complexidade da coisa. O sistema de sacrifícios não era só um ritual pelo ritual. Era uma verdadeira linguagem espiritual. Por exemplo, o holocausto, que a gente vai ver daqui a pouco, era um símbolo de entrega total a Deus. Cada tipo de sacrifício tinha um propósito, uma razão de ser, fosse para expressar devoção, buscar perdão ou simplesmente manter a comunhão. E o sistema tinha várias facetas, com ofertas diferentes para cada situação. De um lado, as voluntárias, como o holocausto, que era uma demonstração de devoção total, de coração. Do outro, as obrigatórias, como a oferta pelo pecado, que servia para a purificação, para o perdão de erros cometidos sem querer. Tá, mas para que tudo isso? Qual era o objetivo final de tanta lei, de tanto sacrifício? Esse versículo de Levítico resume tudo: a santidade. O grande objetivo era que o caráter do povo refletisse o caráter de Deus. E não é à toa que a palavra santo aparece mais em Levítico do que em qualquer outro livro da Bíblia. Esse é o tema central. Bom, mas como em toda grande jornada, essa também teve seus perrengues, seus desafios. E para Israel, o teste supremo de lealdade à aliança aconteceu justamente durante aquela longa e difícil travessia pelo deserto. E o problema central, o calcanhar de Aquiles do povo, foi a tal da murmuração. O que parecia ser só uma queixa por falta de água ou de comida era, na verdade, algo muito mais profundo. Era uma crise de fé. Era uma rebelião silenciosa contra o próprio Deus que tinha acabado de libertá-los. E olha, não foi um caso isolado, não. Se a gente olhar essa linha do tempo, percebe que virou um padrão, sabe? Faltou água em Mara, reclamaram. Faltou comida no deserto de Sim, reclamaram de novo. Sede em Refidim, mais reclamação. O clímax de tudo foi em Cádiz, quando a dúvida virou rebelião aberta e eles simplesmente rejeitaram a promessa de Deus. E a consequência de toda essa falha? 40. 40 anos vagando pelo deserto. 1 ano para cada dia que os espias passaram na Terra Prometida. Um número que se tornou sinônimo de provação, de teste, de julgamento. Agora a gente dá um salto no tempo. E é aqui que a história fica fascinante, porque toda essa história de fracasso no deserto, na verdade, estava preparando o cenário para um momento incrível de redenção. É aqui que o eco daquela aliança antiga se torna mais nítido do que nunca. Olha que
incrível essa conexão que a gente vê aqui. O jejum de 40 dias de Jesus no deserto não é uma coincidência. Ele está, de propósito, revivendo e aperfeiçoando a história de Israel. É como se ele estivesse refazendo a jornada, só que do jeito certo. Onde a nação falhou por 40 anos, o Messias vence em 40 dias. Essa comparação aqui deixa tudo preto no branco, né? A mesma duração simbólica, o mesmo cenário do deserto, mas o resultado é completamente o oposto. A falha da nação, marcada pela murmuração e desobediência, em contraste total com a perseverança e obediência perfeita do Messias. Então fica a pergunta, né? Se o palco era o mesmo, o deserto, o que foi que fez a diferença? De onde veio a força para um resultado tão diferente? Como ele conseguiu onde uma nação inteira falhou? E a resposta, gente, tá aqui. E talvez não seja o que muita gente espera. Não foi uma demonstração de poder bruto, sobre-humano. A arma usada contra a tentação foi a autoridade que vem da palavra de Deus. Vamos analisar isso mais de perto, que é sensacional. Em cada uma das 3 respostas que ele dá para a tentação, Jesus cita o livro de Deuteronômio. Por que justo Deuteronômio? Porque é o livro da renovação da aliança. É o apelo final de Moisés pela fidelidade. Ao citar esse livro, Jesus se posiciona como o verdadeiro israelita, aquele que finalmente cumpre a aliança de forma perfeita. Então, a grande sacada aqui é a seguinte: a autoridade que Jesus demonstrou no deserto não veio de uma imposição de poder, veio de uma profunda submissão. A força para vencer a provação, onde a nação inteira tinha falhado, estava totalmente enraizada na palavra escrita da aliança. E isso nos leva à nossa reflexão final. Se a história ecoa de um jeito tão profundo, revelando esses ciclos de falha e de redenção, que padrões será que a gente consegue ver se repetindo por aí, nas nossas vidas, no nosso tempo? A jornada da aliança, pelo visto, ainda tem muito a nos ensinar.